Gênesis 33, 18, está escrito assim: E veio Jacó, veio íntegro à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, na sua vinda de Padã Arã, e acampou frente à cidade. E comprou parte do campo onde armou sua tenda, das mãos dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 moedas. E erigiu ali um altar e denominou Deus, o Deus de Israel. E saiu Diná, filha de Leia, que a deu à luz para Jacó, para ver as filhas da terra. E viu-a Siquém, filho de Hamor, o Hiveu, príncipe da terra, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou ao coração da moça. E falou Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: Toma para mim esta moça por mulher. Jacó escutou que profanou a Diná, sua filha. Seus filhos estavam com seu gado no campo, e calou Jacó até sua chegada. E saiu Hamor, pai de Siquém, até Jacó, para falar com ele. E os filhos de Jacó vieram do campo ao escutar, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porque fez uma vileza com Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, e assim não se devia fazer. E falou com eles Hamor, dizendo: Siquém, meu filho, afeiçoou sua alma por sua filha. Dai-a, rogo-vos, para ele por mulher. E aparentai-vos conosco, vossas filhas dareis a nós, e nossas filhas tornareis para vós. E conosco habitareis, e a terra estará diante de vocês. Ficai e negociai nela, e tomai posse dela. E disse Siquém ao pai dela e a seus irmãos: Acharei graça a vossos olhos, e o que me disserdes darei. Aumentai sobre mim o dote e a dádiva, e darei quanto disserdes, e dai-me a moça por mulher. E responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, e disseram inteligentemente, pois haviam profanado a sua irmã Diná. E falaram-lhes: Não podemos fazer esta coisa, dar nossa irmã a um homem que tenha prepúcio, porque seria uma vergonha para nós. Somente assim consentiremos. Se fordes como nós, que se circuncide entre vós todo macho. E daremos as nossas filhas a vós, e vossas filhas tomaremos para nós. E habitaremos convosco, e seremos um povo. E se não nos ouvirdes para seres circuncidados, tornaremos nossa filha, e nos iremos. E agradaram suas palavras aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o mancebo, o jovem, a fazer isto, porque ansiava pela filha de Jacó. E ele era o mais honrado da casa de seu pai. E vieram Hamor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade, e falaram a todos os homens de sua cidade, dizendo: Esses homens são pacíficos conosco, estarão na terra e negociarão nela, e a terra é generosa diante deles. As suas filhas tomaremos para nós por mulher, e nossas filhas daremos a eles. Somente com isto consentirão os homens estar conosco, para sermos um povo, circuncidar entre nós todo macho, como eles são circuncidados. Seu gado, suas possessões e todos os seus animais certamente serão para nós. Somente consintamo-lhes e estarão conosco. E escutaram a Hamor e a Siquém, seu filho, todos que saíam pela porta da sua cidade. E foram circuncidados todos os machos, todos que saíam pela porta de sua cidade. E foi no terceiro dia, quando estavam muito doloridos, 2 filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada e vieram sobre a cidade tranquila e mataram todo o macho. E a Hamor e a Siquém, seu filho, mataram a fio de espada e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porque havia profanado sua irmã. Seus rebanhos e bois e jumentos e o que havia na cidade, no campo, e todo o seu haver e todas as suas crianças, suas mulheres, cativaram e saquearam, e tudo o que há em casa havia. E disse Jacó a Simão e a Levi: Vós me perturbaste para fazer-me abominável aos moradores da terra, com o cananeu e com o perizeu, e eu tenho poucos homens, e juntar-se-ão contra mim, e ferir-me-ão, e serei destruído, eu e minha casa. E disseram: Como uma prostituta haveriam de tratar nossa irmã? E disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e fica ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste de diante de Esaú, teu irmão. E disse Jacó à sua casa e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que tendes entre vós, e purificai-vos, e mudai as vossas roupas. E levantemo-nos e subiremos a Betel, e farei ali um altar a Deus, que me respondeu no dia de minha angústia, e foi comigo no caminho que andei.
E deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que em seu poder tinham, e os aros de suas orelhas, e escondeu-os Jacó debaixo da árvore infrutífera que está perto de Siquém. Queridos, nós podemos aprender algumas coisas aqui com Jacó e com a sua família. Olha só, Jacó, esse homem que nós falamos aqui, ele teve um encontro com Deus, ele teve a sua vida transformada com Deus, e ele estava voltando para a sua terra de origem. Deus tinha falado com Jacó lá atrás, falou: Jacó, está na hora de você voltar, sai desse lugar, sai de meio de Labão, seu sogro, sai desse território, porque aqui não é a terra prometida, aqui não é o lugar que eu te trouxe para você alcançar. Quando ele estava voltando para ir em direção a Betel, ao mesmo lugar que um dia ele teve uma visão de Deus, um sonho de Deus, ao mesmo lugar que um dia Deus falou com ele estava ali com o propósito de ir para Betel. Mas acontece que Jacó, na sua jornada, depois de caminhar muito território, muita estrada, muitos quilômetros, ele chegou num lugar chamado Siquém. Uma cidade, um lugarejo, um povo que habitava ali. Siquém fica exatamente a 64 quilômetros de Jerusalém. Sabe o que é isso? Jacó estava caminhando, e quando estava quase chegando no lugar, no objetivo, no alvo que Deus deu para ele, o cara parou, gostou do lugar, comprou uma terrinha, tinha muitos gados, muitos rebanhos para cuidar, ficou por ali com a sua família. E uma primeira coisa que nós precisamos aprender, seja qual for o nível da sua vida espiritual, seja qual for a revelação que você tem de Deus, seja quanto tempo de igreja que você tem, quanto tempo que você está numa célula, primeira coisa que eu e você precisamos aprender, na jornada que nós temos com Deus, não pare em Siquém. Não pare em Siquém. Essa palavra, esse nome Siquém, sabe o que significa? Significa ombro. Mas significa um lugar de desprezo. Sabe quando você vira para alguém e fala assim: ô, vamos na minha célula? Sabe quando alguém dá de ombro para você? Ou quando você já deu de ombro para alguém? O que significa isso? Estou nem aí, ó, sacudindo o ombro para você, ó. Lugar de desprezo. Essa é a Siquém que eu e você não devemos parar, querido. Não entre na proposta de desprezo, na proposta de indiferença, na proposta de fazer tanto faz. Jacó, faltando 64 quilômetros, talvez o quê? Sei lá, 4 dias ainda de jornada, 3 dias, para chegar o cara parou no lugar lá. Jacó recebeu uma ordem muito clara que era para ir a Betel. Quando a gente desvia o nosso foco, quando a gente perde um pouco, ou sai um pouco da visão de Deus, querido, agora pode parecer uma coisa desprezível, mas à medida que vai passando, a hora que você observa, você já desviou muito, já saiu muito, já está muito distante de Betel, está muito longe da casa de Deus. Jacó, ele ficou ali em Siquém. Deus tinha falado para ele ir lá em Moriá, porque Moriá é onde estava Betel. Sabe o que significa Moriá? Moriá é uma palavra hebraica, mas Moriá é um acróstico. Cada letra da palavra Moriá significa uma frase, uma palavra. Moriá significa o lugar onde você pode ver Deus. Deus quer te levar num lugar onde você pode vê-lo, onde você pode ser envolvido por Ele, onde você vai ter experiência com Deus. Mas se você na sua jornada, se você na sua vidinha se distrai com Siquém, se distrai com tantas coisas que são desprezíveis, você perde a bênção. Jacó cometeu ali muitos erros em Siquém. Então, não pare em Siquém, amém? Naquele lugar que Jacó permaneceu, comprou terrinha, ficou ali, né? Olha que lugar bacana, esse aqui. Para que chegar em Betel, né? Jacó ficou ali. E ao ocupar aquela região, ao permanecer ali em Siquém, os filhos dele, a filha dele, ficou também exposto àquele ambiente, àquela situação. Olha só, a Bíblia fala aqui, lá em Gênesis 34, saiu Diná. Diná era filha de Jacó. Ela saiu para ver as filhas da terra. Segundo ponto que eu quero dizer para você, para mim aqui. Não saia para ver as filhas da terra. Não saia, querido. Se você entrou hoje, se a sua vida está no lugar de Siquém, dá um jeito de sair fora. Se você der bobeira e fizer como Diná, você vai começar a sair para ver o que tem em Siquém, para ver como é que é a galera de Siquém,
O ver aqui de Diná era muito mais do que simplesmente observar. Ela já estava com seu coração contaminado para, no mínimo, se identificar, para ser igual àqueles do meio que ela estava vivendo agora. Diná saiu para se envolver com os costumes, com a cultura, com o que ela estava vendo ali. Pô, que legal aquela galera ali de Siquém. Eu estava lá em Padã Arã, no fim do mundo, onde Judas perdeu a bota. Pô, cheguei aqui agora, Siquém, olha lá. Quem sai para ver também vai ser visto. Quem sai para ver também será visto. Entenda, querido, quando você se expõe a determinadas situações, essas situações podem te fazer mal. Essas situações podem atrair pessoas que vão te prejudicar. Essas situações podem te jogar num buraco. Diná foi lá, se expôs, se envolveu, aí veio o playboyzinho de Siquém, veio lá o tal de Siquém, o cara chamava Siquém, a cidade tinha o nome dele. Pô, esse cara era o máximo, né? Querido, esse playboyzinho, na hora que ele viu Diná chegando, na hora que ele viu aquela crentezinha inocente, aquela ovelhinha de Jacó, pura, querendo se misturar, ele foi lá, como um lobo voraz, não perdeu tempo. Eu não sei como é que está na sua tradução da Bíblia aí, mas sabe o que aconteceu lá? O cara deu bote em cima da menina. E não foi só um beijinho, não. Foi um estupro. Foi uma violência. Não quis nem saber se a menina era virgem, se não era, que tipo de menina que era. A coisa ficou feia ali, querido. Por causa de um passeiozinho em Siquém. A situação ficou feia para Diná e para a família de Jacó. A curiosidade, a imprudência pode detonar a sua vida. Ah, o que tem? O que tem eu dar uma voltinha ali? O que tem eu ir lá ver como é que é o negócio? O que tem? Que pode acontecer muita coisa, querido. Nós estamos falando de viver uma vida com Deus que é muito melhor do que Siquém. E você fica insistindo, adiar sua vida com Deus por causa de prazeres que esse mundo tenta te oferecer. Diná tinha uma família estruturada. Diná tinha pais que o amavam. Diná tinha irmãos que estavam com ela. Diná era a única mulher da sua casa. Imagina quanto que ela era preciosa e bem vista ali, querido. Se perdeu em Siquém. E vieram as marcas e as consequências. Marcas físicas, marcas psicológicas. Traumas, gravidez, humilhação. Veio a perda da integridade. Jacó, a Bíblia fala que Jacó chegou em Siquém íntegro. Depois de uma jornada longa, ele chegou lá em Siquém íntegro. Algumas traduções falam que Jacó chegou lá salvo. Sabe, queridos, às vezes você chega na igreja detonado. Às vezes você chega numa célula detonado. E a salvação entra na sua vida. Você chega e começa a experimentar a salvação. Mas se você der bobeira, você perde a direção de Deus. Perda de integridade física, moral e espiritual. E entra também a morte. Olha só a situação, queridos. Os irmãos de Diná ficaram irados, ficaram doidos com aquela situação, se sentiram na ânsia de vingar aquele ato violento. E eles fizeram uma maquinagem lá, eles fizeram uma situação que eles enganaram, agiram de má fé com aquele povo também. Tentaram, fingiram que iriam fazer uma aliança com eles. Vamos fazer uma aliança aqui então, porque aí fica tudo certo, A nossa família resolve, os dois casam, e a gente esquece isso, e a gente vive um povo só, e nós vamos continuar em Siquém, e vai ser uma maravilha esse negócio. Só que eles queriam era o sangue, eles queriam a violência. A morte entrou. Quantas pessoas estão com áreas da sua vida morta? Quantas pessoas não conseguem mais achar algo que dê certo na vida delas, porque a morte entrou? Diná, que era a filha única de Jacó, o adorno da sua coroa, virou uma mulher humilhada, triste, que já não tinha mais o prazer dessa vida. A tradição conta que ela ficou desse jeito mesmo. Ela engravidou, ela teve uma filha e nunca mais ela foi uma mulher feliz, ou com esperança de felicidade. Não pare em Siquém e não saia para ver as filhas ou os filhos da terra. Terceiro ponto aqui, para a gente aprender. Não negocie o seu chamado e nem a sua santidade. Não negocie, não negocie. Aqueles homens ali de Siquém, quando Siquém ficou todo apaixonado por Diná, fez tudo errado, começou errado, aquele homem, a alma dele ficou ligada com a alma de Diná.
Porque eles tiveram uma relação sexual. E houve uma ligação de alma ali, houve uma ligação espiritual, carne. A Bíblia fala isso, queridos. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois serão uma só. A identidade de Diná, a identidade daquele cara agora estava toda misturada. E aí eles vieram negociar ali, negociar com Israel para mudar toda uma proposta para Israel. Israel, olha, Jacó, pega a sua família, vamos fazer aliança, vamos dividir os bens, olha, o que é seu agora vai ser meu, os nossos filhos vão casar, vão morar na mesma terra. Que proposta interessante, não é? Mas olha, sabe o que é isso? Isso muitas vezes é negociar o chamado. Porque o chamado de Israel não foi para ficar em Siquém, não foi para ficar numa terrinha pequena, não foi para se misturar com as coisas mundanas, foi um chamado sacerdotal, foi um chamado espiritual. O que Deus tinha para Israel não era uma terra chamada Siquém, mas toda a terra onde habitavam os cananeus, a terra prometida. E aqueles homens ali, se bobeassem, perderiam o seu chamado e a sua santidade. Não abra mão de Betel por coisas terrenas, por lucro ou vantagem econômica e financeira. Pode parecer vantajoso, querido, mas na hora que você descobre, já perdeu o seu chamado, sua santidade. E nesse ponto eu quero dizer, não tome a solução do mundo para resolver o pecado. Aqueles homens queriam resolver aquela violação da intimidade de Diná, queria resolver aquele estupro, colocando agora o pano quente. Vamos casar os dois? Sabe, queridos, pecado tem que chamar de pecado. Se você quer ser consolidado na sua fé e você não tem consciência de que tem pecado em situações da sua vida, o que é pecado, dificilmente você vai abandonar o pecado e tratar como deve ser tratado. Quem te convence de pecado é o Espírito Santo. Às vezes, alguém que está próximo de você, que tem maturidade, o seu líder, o seu pastor, o seu supervisor, alguém pode chegar para você e te confrontar na sua realidade de pecado. Não quer dizer que está te julgando, que está te condenando, mas está te dando a chance de arrepender. Mas você pode endurecer o seu coração e não reconhecer. Você pode ser um jovem que vai engravidar uma menina e falar, beleza, caso com ela, resolvido. Engano, a marca fica, vai repercutir na criação dessa criança, vai repercutir na sua vida espiritual. Tem perdão? Tem, mas as consequências ficam, querido. Se você quer tratar pecado direito para você ser consolidado, então pratique aquilo que Deus nos ensina. Não se prostitua com este mundo. Aqueles homens estavam negociando agora o preço. Qual é o preço da prostituição que aconteceu ali? Muitas vezes nós entramos nesse nível. Mas eu quero dizer para você, o último ponto aqui. Sua consolidação é uma ascensão, é uma subida espiritual. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 35. E disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e fica ali e faz ali um altar a Deus. Queridos, a sua consolidação, a sua vida com Deus é uma vida de ascensão, de subida espiritual. A sua vida com Deus é uma vida de vida espiritual. Você está vivendo aqui uma experiência humana, mas Deus te chama para você viver no nível espiritual, no sobrenatural de Deus. Todas as pessoas que, toda vez que você olhar na Bíblia, e que a Bíblia falar das pessoas indo a Jerusalém, você pode observar que a Bíblia sempre usa a expressão das pessoas subirem a Jerusalém. Porque subir a Jerusalém, subir a Betel, é uma ascensão espiritual. É você sair de um lugar comum, de um estágio com Deus e avançar ainda mais com Deus. Querido, você foi chamado para você subir, querido. A subida, querido, é uma ascensão. É você entrar na escada do sucesso. Deus deu uma ordem para Jacó, para ele se levantar. É interessante que aqui está dizendo que disse Deus a Jacó. A vida de Jacó estava detonada. Ele virou para os filhos dele e falou assim, e agora? Vocês acabaram de me enterrar, porque esse povo todo vai vir me matar. E eu não tenho um exército para lutar com essas cidades inteiras aí. Porque todo mundo vai ficar sabendo, essa notícia vai espalhar, que vocês foram lá, aproveitaram da fragilidade do povo e fizeram algo pior do que eles tinham feito com a sua irmã. A sua irmã foi estuprada, agora vocês mataram, derramaram sangue de muita gente, inclusive de gente inocente. Querido, sua situação pode estar pior do jeito que for. A situação que você está vivendo, Deus pode mudar a sua história. A confusão que está na sua mente, a incredulidade que está no seu coração, se você
abrir o seu coração, Deus pode falar com você. Deus não desiste de você. Se você der uma chance para Deus, Ele te fortalece. Deus falou para Jacó, levante-se, sobe, fica e faz. Esses são os 4 verbos que Deus falou para Jacó. Você já ouviu uma palavra dizendo assim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus? Quem já ouviu isso? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por isso que Deus virou para Jacó e falou, levante-se. Quando Deus deu essa ordem para Jacó, Deus mandou também força, mandou fé, mandou direção para ele. O que você precisa, talvez, querido, é definir na sua vida. Se levantar, sair de Siquém, sair da contaminação de algumas coisas na sua vida e você subir com Deus, adorando a Deus. Você ficar. Isso que Deus falou para Jacó, fica, sobe e fica. Fica nesse nível comigo agora. Você veio para ficar com Deus. E depois de ficar, Jacó recebeu a direção para ele fazer. Jacó, ele reagiu à palavra de Deus, ele se levantou, ele subiu, e ele ficou, e ele fez. E a Bíblia fala que ele levou outros com ele. Levou a sua família, levou as pessoas que trabalhavam para ele, com ele, levou os próprios moradores de Siquém, as mulheres, as crianças que não foram mortas. Ele agora reuniu aquele povo e levou com ele. Se responsabilizou com aquele povo. Você, eu vou seguir a minha consolidação com Deus em Betel. E eu vou levar uma multidão comigo. Jacó deu uma ordem para aquele povo, para sua família, para todo mundo que estava com ele. Falei assim, olha, vamos esquecer Siquém, vamos largar isso tudo aqui. Deus nos falou, Deus me falou, nós vamos nos levantar, nós vamos subir, nós vamos ficar. E Jacó falou para ele, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão tirar do nosso meio toda idolatria. Tira, lança fora agora tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Essa é a essência, o conceito de idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é idolatria. E Jacó deu uma ordem, vocês todos, nós vamos nos purificar. Vamos nos lavar. E queridos, não tem nada que possa te limpar, a não ser a palavra de Deus. Jesus falou para os seus discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dado a vocês. Palavra, Bíblia, leitura, estudo, discipulado. Porque esse livro aqui não é um livro comum, não. Esse livro tem o poder de Deus para transformar a sua vida. E Jacó disse para eles, para mudar as suas vestes. Eles tinham vestes. Aquele povo de Siquém, talvez alguns servos também da casa de Jacó já estavam contaminados com o estilo de vida de Siquém, que refletia os deuses, que refletia o paganismo, que refletia o mundanismo de Siquém. E era a hora, se nós vamos para subir a Betel, o exterior tem que mudar também. Nós não devemos fazer regrinhas, essa roupa pode, aquela não pode. Deixa o Espírito Santo falar com você. Faz parte do seu processo, do meu processo, às vezes de entender do Espírito Santo, olha, o que você está vestindo, o que você está usando, o que você está fazendo, não está refletindo a consolidação que eu estou fazendo na sua vida. Jacó pegou tudo aquilo, pegou os ídolos, pegou toda a sujeira, pegou toda a roupa que não era consagrada a Deus, que não agradava a Deus, que não era do estilo de Deus. E Jacó pegou tudo aquilo e escondeu, enterrou perto de uma árvore. E na minha versão fala que era uma árvore infrutífera. É como se Deus estivesse dizendo para nós, olha, essas coisas não dão frutos na sua vida. Não adianta insistir nessas coisas. Joga essas coisas escondidas fora. Abre mão disso. Porque a vida frutífera eu vou te dar agora. Deus te chamou, queridos, para que você viva uma vida frutífera. A semente, a palavra que está no seu coração, é uma palavra para produzir na sua vida frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É rendimento de 30.000%. E Deus te chamou para você ser frutífero. Você foi chamado para viver um outro nível de vida espiritual com Deus. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você não foi chamado para dar uma voltinha nesse mundo. Você não foi chamado para se distrair com as coisas deste mundo. Ainda que nós estejamos neste mundo, mas esse mundo, ele é inimigo de Deus. Se nós queremos viver uma vida frutífera para Deus, é necessário abrir mão de Siquém. É necessário abrir mão das coisas desprezíveis. É necessário assumir uma postura, uma mentalidade diferente.
Ajude essa juventude que está aqui, Deus, a ser uma juventude consolidada na sua palavra, a ser uma juventude cheia do seu Espírito Santo. Deus, levanta aqui líderes fortes, líderes, Senhor Deus, que não abrem mão do seu chamado, pessoas que não negociam a sua santidade. Levanta aqui uma juventude, ó Deus, que foge de Siquém. Deus, derrama a tua unção sobre nós, uma unção, Pai, que nos leva a frutificar para o Senhor, frutificar em vidas, frutificar no caráter do Senhor. Deus, que possamos levar a sério a sua palavra, levar a sério o seu chamado, levar a sério a sua igreja, levar a sério, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, as palavras proféticas, as promessas que o Senhor tem para cada um. Deus, tira-nos do lugar comum, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre nós.